Começa agora mais um bate-papo legislativo. E hoje eu tenho o prazer de receber a deputada Janaína Pascoal, do PSL. A deputada vem aqui no estúdio novo da Rede Alesp, né? E vai fazer um balanço de como foi o mandato dela no ano passado, no ano de 2020. Quais as dificuldades enfrentadas, quais os desafios enfrentados, as conquistas. Seja muito bem-vinda, deputada. Eu agradeço o convite, desejo muita felicidade para toda a equipe da Rede Alesp aqui na Casa Nova. Um ano muito bom para todos aqueles que nos acompanham também. Bom, o ano passado foi um ano difícil para todos, né? Um ano de desafios, um ano de doença, né? Então foi um ano também de superação. Muito em termos de conquistas, houve muitas ao longo do ano, seja participando ativamente das medidas que foram adotadas pela Casa com o objetivo de enfrentar a pandemia. Eu lutei muito para ter cortes, inclusive, nos salários dos parlamentares. A Assembleia foi um exemplo para o Brasil, né? Até onde sei, a única Assembleia, a única Casa Legislativa no país a fazer um corte na própria carne, tanto em termos de salários como em termos de verba de gabinete. Nós conseguimos também utilizar a tecnologia a fim de que todo o trabalho seguisse, né, num ano em que muitas atividades ficaram completamente paralisadas. O plenário funcionou virtualmente, depois, quando muitas outras casas seguiram virtualmente, nós retomamos o trabalho presencial. As comissões ficaram um pouco prejudicadas, mas as CPIs seguiram bastante ativas. Eu tive a oportunidade de integrar duas CPIs, a CPI das fake news, a CPI das quarteirizações. Em especial, a das quarteirizações teve um trabalho muito profícuo em termos de apurações mesmo, de esclarecimentos, oitiva de pessoas ou que estão na ponta prestando serviços de saúde, ou que estavam de alguma maneira envolvidas, né, em investigações, e os trabalhos foram muito sérios, sessões muito longas, com a frequência normal. Acredito até que funcionaram melhor virtualmente do que teriam funcionado se fosse presencialmente, porque aqueles colegas que são do interior puderam trabalhar, inclusive as segundas e as sextas, e muitas vezes não se deslocam para casa nesses dias da semana. Deputada, eu vou até pegar o gancho nisso que a senhora está falando, porque realmente foi uma conquista aqui da Alesp, né? Num momento, mesmo no ápice da pandemia, né, os trabalhos continuaram o tempo todo, e é o que a senhora falou, porque o trabalho foi muito bem feito, mesmo sendo por meio de videoconferência. Quer dizer, se havia uma desconfiança, mas determinadas coisas não dá para ser feito dessa forma, nós fizemos, os deputados fizeram, todos aqui, a própria TV Alesp fez e deu certo. Quer dizer, a gente fica feliz, né, de saber que é até uma novidade, algo que a gente não tinha certeza se conseguiríamos fazer com competência, fizemos, deu certo e acho que talvez até fique algumas coisas passem a ser dessa forma daqui para frente. Olha, eu sou uma defensora aguerrida dessa modalidade, penso que inclusive no Senado e na Câmara Federal ocorreria uma economia significativa se as votações seguissem sendo online, as discussões. Imagine quanto dinheiro público de passagens não seria economizado, dinheiro público com estadas, né? Hoje nós conseguimos fazer muito mais com menos tempo de deslocamento, com menos gasto. Então, essa situação, como ficou normal fazer um encontro online, ninguém mais repara, ninguém mais acha que é um desrespeito o outro não se deslocar, a pessoa às vezes perderia o dia inteiro para fazer uma reunião de 1 hora, consegue na sua casa, no seu gabinete, no seu escritório, fazer 10 reuniões, né, de 1 hora ao longo do dia. Não raras vezes cuidando de outros assuntos, coordenando outras atividades. Então eu vejo com bons olhos, penso que esse seja o lado positivo da pandemia, quebrar paradigmas. Antes de ser deputada, eu já era uma defensora do ensino à distância. Sempre entendi que essa modalidade faria aproximar, né, levar conhecimento para áreas mais distantes, para populações mais distantes. Eu visitei a Amazônia, por exemplo, visitei povoados,
E eu entendo que aquelas pessoas podem acessar as aulas ministradas em São Paulo, ministradas no DF, ministradas em todas e quaisquer capitais, mas nós precisamos quebrar um pouquinho de preconceito. E a pandemia, né, o lado bom da pandemia foi quebrar esse preconceito. Também com relação às consultas, né, a telemedicina. Muito antes da pandemia, eu levantei esse tema aqui na casa, organizei uma audiência pública, estimulei a Comissão de Saúde, que eu integro, a levar adiante esse debate. Então eu vejo com bons olhos, até para a questão de segurança, né, essa sistemática é boa. Porque, por exemplo, que lógica tem fazer o estudante universitário, né, depois do trabalho, se deslocar para uma faculdade, não raras vezes do lado oposto da sua residência, se ele pode acessar a mesma aula, né, ou do seu trabalho, ou já aproveitar para se deslocar para a sua casa, fazer a aula da sua casa. Que lógica tem? Basta ter rigor na avaliação. Então são preconceitos, né, que nós, a duras penas, porque foi a duras penas, estamos conseguindo quebrar. Espero que essa nova mentalidade permaneça. Deputada, já em relação aos projetos, ao dia a dia, o que a senhora apresentou no ano passado que a senhora tem orgulho de ter levado até o fim, gostaria de destacar aqui para os nossos espectadores? Olha, eu apresentei vários projetos no ano passado, como apresentei outros tantos em 2019. Infelizmente, o trâmite na casa é lento, né? Existe um acordo de cavalheiros ou de damas, de que cada colega aprovaria um projeto por ano, o que é muito pouco, haja vista a produção legislativa. Então, no ano de 2020, eu apresentei um projeto que eu considero muito importante, até o número, eu sou ruim para número, mas esse número eu não esqueço, é o 7/20, proibindo gasto de dinheiro público com publicidade. É possível gastar com campanhas de informação na seara da saúde, na seara da educação, mas jamais com publicidade, né, propagandas, por exemplo, inseridas nos horários nobres de televisão, mostrando uma realidade que não é a nossa. Então, esse tipo de ocorrência, que infelizmente é da nossa cultura, eu estou buscando proibir por meio desse projeto, e inclusive já pedi prioridade para ele, né, vamos ver se a casa o acolhe. Sempre essa é uma luta minha no momento de votação do orçamento, diminuir o dinheiro destinado à publicidade para que nós possamos investir mais em educação, saúde, segurança, saneamento básico, que é uma minha prioridade. Apresentei também um projeto importante falando das mulheres que vão fazer o aborto previsto em lei, né, mulheres vítimas de estupro, determinando que essa ocorrência seja comunicada às autoridades para que o crime seja investigado, porque muitas vezes essas mulheres são intimidadas pelos próprios estupradores e é muito cômodo para estes mesmos estupradores que essas mulheres, depois de violadas, procurem o serviço de saúde, nenhuma investigação é instaurada sob o argumento, né, de que seria o sigilo médico em prol da paciente, mas na verdade é em prol do agressor. Então ela passa por duas violências, a violência do estupro, a violência do aborto, que é algo que essa mulher vai carregar para o resto da vida, e o agressor numa posição cômoda, que nem um inquérito é instaurado. Consegui instalar uma frente parlamentar que eu considero muito importante para debater a delonga no processo de adoção no nosso país. A depender da área, um casal pode demorar 6 anos para conseguir realizar uma adoção. Então eu instalei, né, com o apoio dos colegas, óbvio, a frente parlamentar pela celeridade na adoção de bebês, e muito embora o intuito tenha sido, num primeiro momento, acelerar a adoção de bebês para que estas crianças não envelheçam dentro das instituições, outros tantos problemas se apresentaram, e daí eu elaborei um projeto de lei que considero muito importante, respeitando a fila de adoção, respeitando o processo de habilitação, porém permitindo que aqueles casais, aquelas famílias já habilitadas possam visitar as instituições a fim de fazer uma busca ativa de seus filhos, né, que é um tema muito tabu, porque, inclusive no âmbito judicial, estão colocando o Sistema Nacional de Adoção à frente do maior interesse da criança concreta.
né? Muitas são as decisões judiciais no nosso estado. Graças a Deus elas vêm sendo revertidas pelo STJ, mas retirando crianças de seus lares, crianças amadas, crianças bem tratadas, apenas porque, eventualmente, se entendeu que houve uma irregularidade no processo de adoção. Vou dar um exemplo aqui, pelo amor de Deus, não estou falando de crianças subtraídas, nem de crianças, vamos dizer assim, comercializadas, né? Porque aí nós estamos no âmbito do crime. Sim. Estou falando de situações em que a mãe biológica, por exemplo, escolheu para quem entregar essa criança. Ou aquelas adoções de fato, que depois a família que adotou vai buscar o sistema judicial para regularizar a situação da criança. E no lugar do nosso sistema acolher essas famílias e agilizar esse processo, intimida essas famílias com a maior pena com a qual se pode intimidar, que é o risco de tirar essa criança do seio da sua família. E aí, uma criança que às vezes já está adaptada àquela família. Com certeza, é caso de crianças que já estão no seio da família há 4, 5 anos. E aí gerando vários problemas. Uma punição indevida para uma família que não merece, um castigo sem precedentes para uma criança que está bem, a ocupação de uma vaga num estabelecimento de acolhimento que seria preciosa, né, para aquela criança que efetivamente é violada, é negligenciada, gasto indevido de dinheiro público. Então eu levantei um debate que eu entendo que é da maior importância, que tem gerado muita resistência, recebi inclusive até correspondências inusitadas, com sugestão, ordem velada de retirada do projeto, e isso não vai ocorrer porque é um tema importante, como foi e é importante o tema de garantir às mulheres escolher a maneira pela qual elas querem ter os seus bebês. Porque as feministas lutam dizendo que as mulheres são donas dos seus corpos para abortar, ou seja, para matar. Desculpa falar desse jeito aqui, não quero estigmatizar ninguém. Mas na hora da mulher decidir se vai ter seu bebê por parto natural, por parto normal ou por cesariana, aí as feministas dizem que elas não têm condições de decidir. A duras penas, eu consegui aprovação nesta casa do meu primeiro projeto, o governador sancionou e um colega da casa, que não sabe perder, que não respeita o legislativo, porque o deputado que respeita o legislativo, ele usa todo o regimento para fazer valer a sua posição. Mas uma vez que ele tenha perdido, ele tem que respeitar a maioria. E um colega da casa que não sabe perder, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando inconstitucionalidade de um projeto que é constitucional, né, e conseguiu derrubar um projeto importante. E vou falar aqui para as mulheres mais pobres, porque as mulheres que têm plano de saúde, as mulheres que têm condição de pagar o seu parto particular, ela vai sim debater com o seu médico, ela vai participar dessa decisão, ela vai escolher fazer parto natural, parto normal, parto na banheira, cesariana, e ela vai ser respeitada. Mas a mulher pobre que depende do SUS, não. Ela é tratada como um animal. Essa é a verdade. E nós conseguimos aqui, a duras penas, reverter essa situação. E um deputado da casa, né, para me humilhar, essa é a verdade, pessoalmente, usou todo o seu poder para derrubar um direito que toda mulher tem de falar sobre a maneira, né, que seu filho vai vir ao mundo. Então eu sigo nessa luta, a Procuradoria da Casa é muito boa, muito competente, muito trabalhadora, está batalhando para ter a nossa lei reconhecida como constitucional. Eu também tenho alguns projetos em andamento. Deputada, pois não, perdão. Desculpe, mas eu vou interrompê-la pelo seguinte. A senhora falou agora há pouco uma coisa que me chamou bastante a atenção. A senhora falou que vem trabalhando, né, desde o ano passado, na celeridade, né, na adoção de crianças. Né? Uhum. E a gente escuta muito falar que, às vezes, os pais, mesmo as pessoas que têm interesse em adotar uma criança, querem aquela criança bebezinho. Né? E aí a senhora falou, porque se uma criança fica ali 5, 6 anos e por causa da burocracia do Estado, o processo de adoção não sai, talvez quando aquela criança tiver 5, 6, 7 anos, talvez as
as pessoas, o casal que gostaria de adotar, ou as pessoas que gostariam de adotar, já não querem mais porque querem um bebê. Então, quer dizer, é uma coisa que a burocracia do Estado prejudica os maiores interessados nisso, que são as crianças. Sim, né? e na seara do direito, em várias das searas do direito, inclusive na própria bioética, existe um princípio, a ideia da perda de uma chance, entendeu? Quando você não agiliza esse processo, quando você faz perder na burocracia, quando a Defensoria Pública propõe uma série de recursos sabidamente injustos, sabidamente equivocados, eu não tenho medo de falar, não. Entendeu? Eu falo mesmo. Eles estão retirando da criança a chance da adoção. Ah, mas todos os eventos são feitos para acusar aquele casal, aquela família que prefere adotar um bebê. Eu não vou entrar no mérito. Cada um tem a sua opinião, né, sobre o perfil, sobre, vamos dizer assim, as escolhas de cada qual. Agora, ele tem direito, ela tem direito, a família tem direito a ter a sua preferência. Isso é um direito, eu posso até debater. Né? Ah, mas seria tão bonito adotar uma criança com deficiência, seria tão bonito adotar um adolescente. Tudo isso é lindo, mas aquela família tem direito de ser honesta com relação à sua condição, entendeu? E o que acontece? Todos os eventos que são feitos, Brasil afora, são no sentido de dizer que a adoção tem que ser tardia, que o certo é adotar criança com deficiência. E por que não acelerar esse processo para esse bebê, essa criança de 1, 2, 3 aninhos, não perder essa chance? Por que lutar contra uma realidade? Vamos seguir fazendo campanha pela adoção tardia, óbvio. Vamos seguir fazendo campanha pela adoção de crianças e adolescentes com deficiência, óbvio. Mas vamos trabalhar para que esses bebês sejam adotados neste momento, que é um momento de maior expectativa, maior interesse da maior parte das famílias que está na fila há 2, 3, 4, 5, 6 anos ou mais. Ou mais. E o meu projeto, né, esse meu debate, ele é bom também para adoção tardia, porque na medida em que a gente autoriza as visitas das famílias habilitadas, nós geramos, vamos dizer assim, a possibilidade de uma família dessa se apaixonar por uma criança que está fora do perfil que ela colocou na ficha. Entendeu? Às vezes, por temor, né, de não ter uma adaptação, aquele pai, aquela mãe, põe ali, olha, criança de até 2 anos. Se existe o estímulo do que eu estou chamando agora de busca ativa, né, dessa família ir às instituições, olhar aquelas crianças, pode acontecer um encontro de almas com uma criança de 4 anos, com uma criança com uma deficiência, uma criança completamente fora do modelo, vamos dizer assim, que aquele casal, que aquela família imaginou. Percebe? Claro. Então, esse projeto, que foi num primeiro momento pensado, né, para essa situação da adoção na primeira infância ali, ele vai ser muito útil, inclusive, para a adoção de adolescentes, porque são os encontros de alma que podem acontecer. Agora, deputada, quando a senhora lança um projeto desse aqui na casa, que é do interesse da população, é um projeto que a senhora acaba encabeçando ele e conduzindo ele sozinho, ou existe um diálogo entre os deputados, existe apoio de outros deputados que acham a causa que a senhora está defendendo uma causa interessante, importante de ser defendida? Como é que é isso no dia a dia da Assembleia? Então, eu tenho um sistema de trabalhar que é o sistema de convencer o outro da justiça da minha causa. Que eu acredito que isso tenha muito a ver com a advocacia. Eu não estou advogando, estou exercendo meu mandato com exclusividade, mas eu sou um advogado. Então, eu não quero que você vote no meu projeto porque você é meu amigo. Eu quero que você sinta que esse teu voto é importante, entendeu? Para a população. Porque o compromisso de cada colega aqui, né, cada um de nós aqui, é com a população. Então, eu nunca falo para um colega, olha, vota no meu projeto que eu voto no seu. Eu sempre quero sentar e explicar para esse colega a importância daquele projeto para a população. E eu sempre estou muito aberta também a ouvir os colegas, vamos dizer assim, tentar colocar nos meus textos a colaboração deles, entendeu? E também procuro trabalhar com os colegas nos seus projetos. Por exemplo, eu gosto muito de ler os projetos que entram
na tramitação e às vezes eu percebo, poxa, faltou tal coisa. Aí eu ligo para o colega. Falo, olha, colega, eu estou achando que faltou um artigo assim, assim, assim. Eu vou emendar. Ou se não, quando chegar na CCJ, eu vou pedir vistas, que eu sou da CCJ, e vou apresentar um substitutivo, não com o intuito de tirar o brilho do teu projeto jamais, mas para complementar. Entendeu? Então, assim, eu faço esse trabalho, vamos dizer assim, que eu vejo como um trabalho artesanal no processo legislativo. Por isso é que quando as pessoas me perguntam, a senhora vai sair a federal, a senhora vai sair a federal em 22, eu digo jamais. Porque na Câmara são 500 pessoas, mais de 500 pessoas. Aqui, para fazer um trabalho, de bater na porta de um por um, para trocar ideias sobre um projeto, ou quando eu tenho que, vamos supor, quando tem um projeto com o qual eu não concordo, que eu quero obstruir, eu faço uma emenda de plenário, faço uma emenda aglutinativa, eu também tenho que convencer os colegas, na hora de dar a assinatura. Isso dá trabalho, você tem que ir na porta de um por um. Entendeu? O projeto 529 lá do governador João Dória foi um projeto assim, que a senhora realmente não concordava com ele e que teve que fazer uma emenda aglutinativa? Olha, ali eu utilizei o regimento em todos os momentos. Todos os momentos. Eu não gostei do projeto, da maneira como apresentado, entendo que o governador errou ao misturar muitos temas. Aliás, isso tem sido uma constante na equipe do governador. Eu participo de todas as reuniões que o governador faz com os deputados, mensais, todas. E o que eu estou dizendo aqui, eu digo para ele nas reuniões, porque eu não sou de dizer nada pelas costas. Então, houve ali, na minha leitura, um equívoco, foram reunidos muitos assuntos, foi um projeto que conseguiu desagradar gregos e troianos. E quando o projeto chegou, eu falei para o líder do governo, falei, deputado, esse projeto desse jeito não passa. E o líder do governo falou, passa porque eu já tenho os votos. Eu falei, então eu estou avisando o senhor que não passa, porque eu vou obstruir do começo ao fim. E eu quero que tire 4 empresas, que tire a parte do ITCMD, que é o imposto de doação e causa-mortes, porque ele é confiscatório. Então eu dei ali as minhas condições, E eu quero deixar muito claro aqui, quando a gente fala condições, porque a visão da população com relação a quem está na política é tão negativa, que acha que pode ser alguma exigência, ilícita, imoral. Não, as minhas condições para aceitar a tramitação do projeto. Porque esse que é o papel do deputado, melhorar os textos, sabe? Então é até engraçado quando as pessoas falam assim, você é defensora do Dória. Já votei contra, já votei a favor, mas o meu trabalho aqui dentro, majoritariamente, tem sido melhorar os textos que vêm do governo. Tirar as partes muito ruins, apresentar emendas, seja na CCJ, seja no momento das pautas, seja no plenário, entendeu? Debater para melhorar o texto. Tenho convicção de que melhorei assim, significativamente, por exemplo, a reforma da Previdência. Melhorei significativamente o famoso PL 01 lá atrás, que extinguia determinadas empresas, o do estádio aqui, o do zoológico. Conseguimos inserir mudanças para proteger os animais, para proteger as pesquisas. Então, isso dá muito trabalho, as pessoas não têm ideia. Em regra, as pessoas dizem assim, quantos projetos você apresentou, quantos projetos você aprovou? E a cabeça da população tem que mudar, sabe? Quanto menos lei, melhor. Quanto menos Estado, melhor. Quanto mais trabalho, vamos dizer assim, para aprimorar os textos que o governo manda, tanto melhor. Então, eu tenho uma mentalidade de enxugamento real, real. A gente até conversava aqui antes de começar o programa, sobre o trabalho de pesquisa que o deputado está sempre fazendo, para poder embasá-lo em suas decisões, Então, voltando ao projeto lá do governador João Dória, eu lembro que a senhora visitou autarquias, visitou instituições, quis saber mais a respeito disso, para poder tomar suas decisões, saber o que defender, o que não defender. Eu sempre faço isso e faço sempre deixando claro para aquela entidade que me recebe, em regra com muita educação, que eu não estou ali assumindo compromissos, eu estou querendo entender o papel daquela entidade, daquela instituição, daquele órgão, para também entender por que o governo está tomando aquela medida ou não, para poder dar um voto de qualidade ou para poder fazer um trabalho de aprimoramento do texto, entendeu? O deputado,
Ele não pode ser uma pessoa que viva fora da realidade, né? Ele precisa conhecer a realidade para poder atuar, para intervir nessa mesma realidade. Mesmo na condição de professora de direito, eu sempre critiquei muito os meus pares, né, aquela crítica construtiva, porque é muito cômodo o jurista, ele, em regra, critica a lei quando já está pronta. É muito raro o jurista acompanhar os projetos de lei, escrever textos para os jornais enquanto os projetos estão em tramitação, visitarem as casas legislativas para debater os projetos, e eu já fazia isso como professora. Quando, se eu não estou equivocada, 2012, quando em 2012 foi apresentado um projeto de novo Código Penal, muita gente dizia, esse projeto não anda, esse projeto não passa. Eu falei, olha, pode passar, então eu vou estudar, vou participar das audiências, vou me manifestar em todos os veículos que eu puder para impedir atrocidades. E era um projeto, muita gente gostava dele, mas eu já via muitos problemas nele, em especial que ele, de maneira indireta, legalizava o aborto. Então, eu participei de todos os eventos possíveis e imagináveis para barrar o andamento daquele projeto. Então, já era um trabalho, vamos dizer assim, legislativo, sem ser legisladora. Você está o tempo inteiro estudando a realidade, estudando as normas, para poder fazer um trabalho que tenha algum sentido. O trabalho do legislador, ele tem que fazer sentido. Deputada, já me avisaram aqui no estúdio que o nosso tempo está quase terminando. Mas nós estamos agora no começo de 2021. Quais são as suas perspectivas em relação ao seu mandato, ao trabalho no Legislativo para este ano? Eu creio que nós teremos no início alguma dificuldade, porque tem eleição para liderança, tem eleição para mesa, e a casa fica muito assim mexida, né, nesses momentos. Então, eu acredito que o meu desafio vai ser conseguir fingir que essa situação toda não está acontecendo para dar andamento, né, à missão da casa, que é bem legislar, bem fiscalizar o poder executivo, né, atender a população de maneira transparente, deixar um pouco, né, tentar, vamos dizer assim, arrefecer essa luta pelo poder, que infelizmente, né, é inerente a todos os microcosmos. Né? Não são só as casas legislativas, não é só no âmbito da política. Eu vivenciei, né, por muitos anos a universidade pública, e essas lutas de poder, elas existem, né, em todos os microcosmos. Então, o nosso desafio diário, de cada um, de cada ser humano, é tentar, vamos dizer assim, movimentar para além desses pequenos interesses. Deputada, então eu quero agradecer a sua presença aqui no Bate-Papo Legislativo, a senhora que veio aqui no nosso estúdio novo, prestou contas, né, do seu mandato aí no ano passado, e eu desejo à senhora boa sorte, bom trabalho neste ano que começa. Para vocês também, né, muito trabalho, porque eu acho que todo mundo pede muito trabalho, porque o trabalho dignifica, constrói, né, não só uma pessoa, não só um Estado, mas uma nação. Muitíssimo obrigada, à disposição sempre. A você que nos assistiu, obrigado pela sua audiência. Esse foi o Bate-Papo Legislativo. Até a próxima semana com mais um programa e com mais um deputado aqui, trazendo as informações do mandato dele diretamente para você, espectador.